Você sempre quis saber qual que é o segredo que os chefes usam para fazer aquela massa de pizza napolitana maravilhosa? Vai te dar esse resultado aqui, alvéolos grande, cornicione grande, por baixo fininha, macia, aromática, crocante? Fica até o final, que hoje você vai aprender como chegar nesse resultado. Vai! Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Arthur Filho e você vai aprender nesse canal todos os segredos das pizzas napolitanas, contemporâneas, romana, pinça, todas. Então você já vai fazer o seguinte comigo, né, amiche? Se inscreve aqui, toca esse sino e vamos, chega de enrolação, vamos! Água! Você vai pôr aqui 650 ml de água. Você vai pôr o nosso fermento. Aqui a gente está usando 3 gramas de fermento biológico fresco. Joga o fermento na água e dissolve com a mãozinha. Depois que você dissolveu, vai entrar ele. O sal. 25 gramas de sal. Então a gente vai precisar de farinha. Falando sobre farinha, a gente precisa entender por que usar uma farinha 00 e não uma farinha tipo 1. Eu vou pesar aqui 1 quilo de farinha. Pessoal, vocês precisam entender uma coisa sobre farinha, tá? Farinha não é tudo igual. Uma das coisas importantes na farinha é você entender o que é o W. O W é uma medida de força da farinha, ou seja, a sua capacidade de formar uma massa elástica e resistente. Isso é determinado pelo teste de alveografia de Chopin. Nessa foto aqui você vai entender o que é isso. Uma farinha com W mais alto pode suportar longos períodos de fermentação, que é o que a gente vai fazer, uma longa fermentação. E ela, como é forte, ela é capaz de reter mais gases. A massa crescer e se desenvolver bem. Por isso que a gente usa esse tipo de farinha. Então você já sabe o que é o W, beleza? Outra coisa importante é um negócio chamado PL, ou P/L. Então o PL é a relação entre a tenacidade e a extensibilidade que essa farinha vai te dar no resultado final. A tenacidade mede a resistência da massa ao alongamento, enquanto a extensibilidade mede a capacidade da massa de se esticar. Isso significa que sua massa vai ficar equilibrada, tendo a resistência suficiente para manter a forma, para também ser elástico bastante para ser esticada e não ser rasgada. Você entendeu? Tá ótimo. Agora que você já sabe tudo sobre farinha, nós vamos começar a fazer essa massa. Pessoal, esse é o jeito clássico e tradicional de fazer massa de pizza napolitana. A gente começa pela água, fermento e sal. Agora entra a farinha. E ela chegou, a nossa farinha 00. A gente vai começar adicionando farinha aos poucos na água e mexendo com a mão. Agora não adianta nada você começar a fazer uma boa massa sem entender o que é o trigo. O que é esse trigo aqui? E quais são as partes do trigo que a gente usa para fazer a farinha? Os grãos de trigo, eles têm 3 partes. Você tem que entender isso, que é o farelo, o endosperma e o germen. O germen é a parte nutritiva do grão, rica em enzimas que vão ajudar na fermentação, que é o que a gente quer, uma pizza bem fermentada. Essas enzimas quebram os açúcares, alimentando o fermento e permitindo que a massa cresça. A gente vai dissolvendo a farinha aos poucos, sem deixar gruminhos. Lembrando, é uma massa com 65% de hidratação, então ela não vai ficar uma massa dura, é uma massa mais mole mesmo, tá? Pessoal, com a ajuda de uma espátula, é legal você sempre ir raspando e tirando o excesso da mão para ir incorporando, tá? Você vai perceber que conforme você começa a sova agora, ela começa a absorver toda a farinha que está lá embaixo. Vou acabar de incorporar aqui e vamos colocar na mesa. Agora a gente vai começar a sovar essa massa. O que eu dou dicas? Você tem várias formas de fazer a sova, mas é legal sempre dobrar a massa nela mesma e dar uma apertada. Aqui. Por pelo menos 6, 7 minutos, tá? Ó, rasga, traz de volta. Rasga, traz de volta. Quanto mais você sovar, mais você vai desenvolver a malha glutínica da pizza. Ah, se você já tem maceira aí na sua pizzaria e quer fazer na sua maceira, tem outro vídeo aqui
que eu te ensino como fazer massa na masseira, tá? Vai! Lembrando, o glúten se desenvolve através de ação mecânica. E o porquê que é importante a gente sovar essa massa? Você precisa entender que existe um negócio chamado malha glutínica. O glúten é uma rede de proteínas que se forma assim que a farinha é misturada com a água e começa a ser sovada, trabalhada. As duas principais proteínas envolvidas são a gliadina e a glutenina. E durante a sova, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui, essas duas proteínas se entrelaçam, formando uma rede elástica e bem coesa que se chama malha glutínica. Quanto mais a gente sova, você vai percebendo que ela vai ficando mais forte. E quando a gente sabe que a gente tem que parar de sovar? E agora? Quando? Pizza é olho, é mão, é aprendizado e prática. Então não adianta eu te falar, sova 10, 15, 20 minutos na sua casa, 5. Vai depender da umidade que sua farinha está absorvendo, de qual farinha você está usando, a qualidade, até pH da sua água interfere. Então não vamos entrar nisso. Mas eu vou te dar uma diquinha aqui, que você vai entender quando parar de sovar. Dá uma olhada como essa massa já está. Ela não está lisinha e perfeita, ela parece a lua, cheia de craterinha, de imperfeições. Mas Arthur, isso aí tá dando muito trabalho, meu filho. Com aquelas pizzinhas congeladas da Sadia, a mesma coisa. Olha, se você pensa assim, você está convidado a sumir desse canal. Vai embora, tá? Aqui é qualidade, é para quem quer aprender a fazer uma boa massa, uma pizza em casa ou até vender, começar a ganhar dinheiro com isso. Então, respeita os processos, respeita a qualidade dos ingredientes e pizza não é tudo igual não. Se eu vou 5, 7, 8, 10 minutinhos, a gente vai fazer uma bolinha com essa massa. Nós vamos cobrir isso aqui e deixar descansar por 30 minutos e já já a gente volta. E aí, será que a nossa massa chegou ao ponto que a gente queria? Vamos ver agora. Por que que essa massa, com meia hora de descanso, ficou muito mais estruturada? O descanso permite que o glúten relaxe. Olha como a gente está desenvolvendo o glúten dessa massa. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? Os taglos dos panetos, das bolinhas. Qual o tamanho de pizza que você quer fazer? Nós vamos usar 280 gramas para fazer uma pizza de 28 a 30 centímetros. E vamos começar a fazer. Você simplesmente vai cortar e pesar. Você vai separando já. Vai pegar a massa que você cortou e vai tensionar da parte de cima para a parte de baixo, com essa parte aqui da mão, ó. E apertando como se fosse um biquinho mesmo, ó. Ó. Porque eu estou esticando e tensionando essa parte de cima e selando embaixo para os gases, na hora da fermentação, ficarem presos aqui. Olha só que belezinha. Olha que maravilha que ficou isso. Pronto. Esse é o modelo de boleamento. Põe ela na mesa e passa por baixo, a mão por baixo, ó. Veja bem como eu estou fazendo, ó. Sempre preservando e tentando tensionar essa película de cima, tá? Ó. Outro método também. Que são os potinhos. Você vai pegar um potinho desse. Esse potinho tem meio litro, tá? Para uma massa de 300 gramas, é bacana. Até 350 vai nesse. Um pouco de azeite. Pega essa belezinha, põe no potinho, tampa e você vai deixar na geladeira por 24 horas. Tente deixar na parte de baixo da sua geladeira, tá? Porque esse processo de fermentação lenta vai fazer com que a massa cresça mais devagar e libere todos aqueles sabores da quebra do açúcar. Eu já te expliquei isso um pouquinho antes, beleza? E para ver o resultado dessa massa maravilhosa assada, você vai clicar no outro vídeo que está aqui para continuar a saga da massa perfeita. Obrigado! Deixa o like, comenta aqui e bora!